Oi, no vídeo passado a gente falou sobre cores, né? E agora nesse vídeo aqui eu montei aqui o meu setzinho com todas as cores que a gente vai utilizar nesse projeto aqui do Figma, que a gente está tomando como base, né, de exemplo. Então aqui eu montei todo o meu setzinho com as minhas cores e lembrando, né, que eu posso colocar as cores tanto aqui nos estilos globais, como posso fazer ela dentro de elementos, né? Por exemplo, um elemento de botão eu já posso inserir a cor daquele botão. E também a gente pode colocar numa folha de estilos utilizando variáveis, que eu acho que é o modelo mais assim versátil e flexível, porque a partir do momento que eu troco um tom, por exemplo, aqui, ele automaticamente já vai me criar os meus as minhas outras tonalidades daquela cor automaticamente. Então, eu acho que com variáveis ele é bem mais flexível. Só que, claro, no dia a dia, no corre-corre, né? Por exemplo, assim, de uma agência, está trabalhando, tem que entregar uma landing page, tu não vai, de repente, dar todo esse trabalho de criar todo um set com as tuas variáveis e tal. E aí, claro, tu pega, de repente, pode meter tudo aqui dentro das tuas cores globais e tá tudo aqui, né? Que nem eu fiz aqui nesse exemplo. Bom, no vídeo de hoje, então, dando continuidade a como montar uma guia de trabalho, eu vou falar sobre outro elemento que é, assim, bem frequente de ser utilizado, que são os botões, né? Os botões é uma coisa que normalmente eles costumam ser reproduzidos em outras partes do teu site. Então são elementos que tu, na verdade, vai utilizar mais que uma vez em várias situações. Então é legal, né, tu pegar o teu layout e dar uma olhada nos tipos de botões que tu tem. Por exemplo, aqui, neste exemplo, né, dessa lente, ele tem esse botão aqui em azul arroxado, né, que tá aqui. Se eu clicar nele, eu vou ver que esse meu botão, por exemplo aqui, ele tá do mesmo tamanho, esse aqui roxinho, né? Ele tá aqui do mesmo tamanho, ele tem 160 e aqui no mobile também ele vai ter 160. Deixa eu achar ele aqui. Então, aqui ele também vai ter 60 de largura. Então, as medidas do desktop para o mobile, neste caso desse botão aqui, ele vai permanecer a mesma, o que é uma coisa boa. A gente cria um modelinho e vai usar tanto numa tela como noutra, vai ser o mesmo tamanho. Vamos ver o que mais que a gente acha de botão por aqui. Bom, aqui, ó, nos preços, eu também vou ter um tipo de botão que parece ser do mesmo tamanho de um para outro. Vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Aqui eu tenho preço, botão. Aqui. Bom, esse aqui no mobile, ele tem 302 aqui. E vamos ver no desktop quanto que eles têm. Esse. Ele é um pouquinho maior, tá? Então aqui vai ter já uma diferença. E depois, aqui para finalizar, a gente tem esse outro botão aqui do CTA, tá? Que aqui ele vai ter 160 também. Então, esse botão aqui e esse botão roxinho, eles são do mesmo tamanho, o tipo da letra aqui é o mesmo, tá? O que que muda? Só muda o background aqui, o fundo, né? E a cor da letra, da cor da fonte, de um pro outro, ó. Mas a nível de tamanho, eles são iguaizinhos. Então,
Vamos começar por esse aqui. Eu vou abrir aqui uma nova seção e botões. Aqui eu vou colocar uma div. Bom, botões. A gente pode criar botões de várias maneiras, né? A gente pode usar o elemento de botão ou também a gente pode utilizar uma div e transformar ela, fazer ela como um botão. Bom, então eu vou vir aqui e vou criar uma div, porque eu não gosto daquele elemento, né, de botão, aquele que vem pronto, eu prefiro criar a minha do zero mesmo. Então, nessa div aqui, eu vou dar uma classe para ela, que vai se chamar botão principal. E aqui, ó, tu pode ver que esse meu botão principal, ele tá seguindo aquela regra do bem, só que ele é um bem resumido, né? Porque bem seria um bloco, elemento e modificador. E aqui eu só tenho o elemento modificador. Mas como é uma coisa muito específica, o botão principal, fica muito óbvio qual classe corresponde a quê, né? Então eu não preciso colocar um bloco antes do botão principal. Eu posso simplesmente dar uma simplificada, tá? Então tá, aqui meu botão principal, e aí eu vou pegar e vou colocar aqui o background dele, que vai ser essa cor aqui arroxada. Ele tem, então, um título dentro. Eu vou centralizar ele, tá? Deixar ele totalmente centralizado. E aqui eu vou pegar e vou colocar um título dentro. Esse título, ele vai estar escrito Try for Free. Bom, ele é Inter, né? Aqui já tá como configuração padrão. Aqui eu vou colocar, então, um branco. Não é esse. Deixa eu ver esse aqui, branco puro, tá? O tamanho da fonte, a gente já viu que tanto no desktop como no mobile, ela é a mesma. Então, aqui eu não vou colocar clamp. Eu simplesmente vou colocar o tamanho da fonte mesmo. Aqui eu vou dar um peso, ela tem medium, né? E ela tem um padzinho aqui. Então, aqui eu vou ver que esse padding, ó, ela tem 16 pixels de altura, né? Tanto para cima como para baixo. E para os lados tem 32. Então, aqui eu vou vir e vou colocar aqui. Vou até colocar aqui no próprio botão mesmo. Aqui. Colocar que vai ter aqui um espacinho de 1.6. Já vou colocá-lo assim. E aqui eu só modifico. 3.2. 3.2. Bom, tá aqui meu botão. Na verdade, ainda falta colocar aqui só aqui a borda a mais arredondada, né? Deixa eu ver qual é que é. Ele tem 4 pixels de borda. Então, aqui eu venho na minha div e coloco aqui 4. E pronto. Tá aqui meu botão principal. Toda vez que eu pegar e colocar aqui uma classe, ele vai ser isso, tá? Na verdade, aqui eu deveria até ter feito com um div wrapper, né? Que fica melhor aqui, usar esse elemento aqui, um link wrapper, que daí ele fica todo clicável, né? Seria o mais correto. Bom, então aqui, nesse caso, eu vou pegar como o meu outro botão CTA, ele é igualzinho a esse, só muda o fundo e a cor da fonte. Para mim ganhar tempo, eu vou pegar e vou clicar nele e vou duplicar. Tá aqui ele. Eu vou pegar, só colocar uma outra classe, eu vou colocar uma classe que vai se chamar botão e o modificador vai ser CTA. Vou adicionar essa classe e aqui eu vou pegar tudo que tem na minha classe principal, vou colar no meu CTA e vou excluir a minha classe principal. E aqui eu simplesmente vou modificar, que ele já não é mais azul, ele vai ser branco. E aqui a fonte dele não vai ser mais a fonte do texto, né? Não vai ser mais aquele azul, aquele branco, aliás, e vai ser o rosa.
Tá aqui, vamos ver se ele não pegou, não fez mal. Vou colocar ele aqui. Pronto, tá aqui, tá? Bom, ele aqui, ó, tu pode ver que ele aparece. Se eu quiser colocar um contorninho para ficar, mas aqui no meu botão original ele não tem contorno, então eu vou deixar ele assim sem. Aqui parece que ele tá chapadão, mas se eu pegar e colocar aqui uma cor de fundo, né, um cinzinha, daí ele já vai aparecer, ó, até aqui um verdinho, ó, ele já vai aparecer que ele tá todo branquinho aqui, que é o meu botãozinho, tá? Bom, aqui, para deixar essa div mais interessante, eu vou até colocar ela aqui lado a lado, que daí ela fica assim nos botõezinhos. Então, esses aqui serão os meus botões. Eu vou até jogar aqui um título nele. Vou colocar um H2. E aqui eu vou escrever meus botões. Eu vou deixar ele aqui em cima para ficar mais interessante. Tá? Bom, essa é a lógica de fazer um elemento que já contenha todos os padrões dele, porque quando eu chamar essa classe, né, botão principal, ela vai me fazer exatamente isso, né? Ela vai me puxar um botãozinho igual a esse que está aqui, sem eu precisar estar fazendo cada vez, tá? Então, é uma maneira bem legal também de fazer isso com os botões. Bom, a lógica para fazer aqui é a mesma, né? Basta eu clicar aqui, pegar as medidas. Aqui sim, na medida da div, eu vou usar a calculadora para pegar o clamp certinho, né? Porque aqui tem 360 e poucos e aqui vai ter 307, se eu não me engano. Tá? Então, aqui eu usaria. Mas o princípio é o mesmo, tá? É fazer aqui uma classe que englobe todas essas propriedades desse elemento, que daí fica mais fácil de eu chamar. Bom, esse era o vídeo de hoje, é um vídeo bem curtinho. No próximo vídeo, eu pretendo falar de espaçamentos, que é uma coisa, bem complicada, assim, porque nem todo layout ele tá exatamente nas mesmas proporções para o desktop e para o mobile a nível de espaçamento. Mas a gente vai conversar isso mais no próximo vídeo.